Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais uma edição do Conexão Blendle, conectando pessoas e ideias. E hoje nós vamos conversar sobre o Prêmio Abrasca. Estamos aqui com dois grandes executivos de longa data no mercado. Vamos saber um pouquinho mais sobre eles. Nilson Júnior, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Luci Souza, Olá, agradeço o convite também. Será um prazer falar sobre o Prêmio Abrasca de Relatório Anual. é isso aí. Bom, vamos começar sabendo um pouquinho mais de vocês, né? Luci, conta pra gente, você tem 40 anos de mercado, Mais de 40. mais de 40, Já conta. passei a barreira dos 40. Eu comecei nos anos 80 como analista de investimento no hoje Itaú Unibanco, né? E durante toda a minha vida, de um jeito ou de outro, eu continuei militando na área de análise de investimento. E também entrei na parte de associativa, né, não cansando vocês, eu fui de diretora de educação até hoje presidente do conselho da PMEC Brasil, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento. Caramba, isso é uma história longa, hein, Luci? É isso aí. O Nilson, conta pra gente aí, e você, como é que você chegou na Abrasca, que você fez, por onde você passou? Conta aí um pouquinho. Eh, eu entrei no mercado de trabalho no IBRE, né, no Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e em 2005 eu entrei na Abrasca, né, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, e estou até hoje, né. Hoje eu sou gerente de serviços, administração e toco todos os projetos, eventos e cursos da Abrasca. Legal, muito bom. Bom, aproveitando aqui, né, a gente vai falar hoje sobre o Prêmio Abrasca, né, por que que a gente trouxe essa temática, né, do Prêmio Abrasca? Todo mundo pergunta como é que funciona o prêmio, quer entender um pouco mais sobre o prêmio, então acho que hoje é uma oportunidade, né, eu fiz o convite para vocês 2 justamente para aproveitar esse momento e entender um pouco mais sobre o prêmio, como tudo começou e como é que o prêmio foi evoluindo ao longo desses anos, né, o prêmio começou em 99, então, pô, tem mais de 20 anos aí de prêmio. Então eu queria, saber de vocês, né, como que o Prêmio Abrasca começou, né, lá com o professor Lélio. Isso. É, o professor Lélio, ele foi um entusiasta e quase introdutor da discussão de um bom relatório anual. Ele até escreveu um livro sobre isso, né. Uhum. E em diálogo com a Abrasca, eles resolveram instituir um prêmio formal para as companhias que entregassem, né, distribuíssem aos investidores e demais interessados um relato, né, sobre o ano pretérito, né. Claro que, obviamente, tem que seguir o marco regulatório definido pela CVM sobre demonstrações financeiras, nota explicativa, etcétera, mas o relatório anual, já dizia o professor Lerner há muito tempo atrás, tem que ser muito mais que isso, tem que ser, explicativo, tem que, entender que o público que vai ler esse relatório é um público diverso, heterogêneo, e para isso tem que ter uma linguagem adequada, Uhum. né, e sem perder, digamos assim, o rigor, né, no que tange ao relato da parte econômico-financeira. Com o passar do tempo, nós fomos introduzindo, eu digo nós, porque eu comecei a participar também como comissão julgadora, a cada ano, novos requisitos, né, numa no nas regras, né, e então fomos introduzindo a questão do hoje chamado ESG, né, ASG, Uhum. que era, dar transparência sobre as práticas de governança corporativa Aí. e também de sustentabilidade e depois também aspectos sociais. Ô Lucy, quer dizer que se eu falar em triple bottom line aqui, você não tô sozinho, é isso? Não, o professor Lélio, desculpa, já foi o precursor dessas preocupações. Ele falava mais, a palavra era ética, né, É. e Ele hoje ele falava muito em ética e governança também era uma palavra que estava transparência também, né, era você ouve as palestras do professor Lélio Lauretti, sempre está presente, ele sempre bateu muito nessa tecla, né.
E ele falava também que foi um aprendizado para todos nós que éramos membros do comissão julgadora, e depois ele me escolheu para ser a sucessora dele, não chego aos pés dele, mas enfim, ele me convidou. Quando ele, aos 90 anos, mais ou menos, chegou à conclusão que podia ser que um dia Deus o levasse, e ele foi até os 96. Não, e ele foi muito longevo, né. Então, mas aí ele já foi, entre aspas, me criando para ser a sucessora dele como presidente da comissão julgadora. Mas eu aprendi muito com ele, e uma coisa que ele sempre falava para nós, né, Nilson, você já estava aí, é que um bom relatório anual não é aquele que põe fotografia bonita, de criancinha saudável, entendeu? Da escola que a empresa é mantenedora, não é isso, tem que ser mais profundo. Ele era contra a maquiagem de relatório com tudo bem que tem que ser bem apresentado o relatório, mas com descrição, né, com moderação e realmente direto ao que interessa. Sim. Ser didático também, né, pra hoje em dia principalmente, né, como hoje em dia a gente tem muitos investidores aí, pessoa física, então qualquer pessoa interessada naquela empresa, ele vai pegar o relatório, vai ler e vai entender. Então essa é mais ou menos a ideia, né. Para falar, assim, um pouco do prêmio, né, professora Fica à Luci, vontade que você conhece muito mais que eu dos detalhes do regulamento. que preside com maestria, né, a condução dos trabalhos junto à comissão, né. O prêmio, assim, tem caráter totalmente caráter educativo, né, professora. Então, a ideia da Brasca não é padronizar o processo. Então o professor Lélio idealizou o projeto, né, do prêmio em 99 e só participavam companhias de capital aberto. E a partir de 2005, muitas empresas fechadas entraram em contato conosco, né: "Pô, vocês também poderiam criar uma categoria para a gente participar do prêmio, a gente também quer divulgar, quer aprender". Uhum. E aí em 2005, criamos a categoria fechada, empresas fechadas, né. E depois em 2009, a gente fez uma divisão de categorias, né, professora. Sim, A gente dividiu a categoria aberta em 2 subgrupos, que é categoria aberta grupo um, que são as companhias abertas com receita líquida acima de 3 bi, e abertas grupo 2, né, para todas as companhias, terem chance de ganhar, né, incentivar o número de inscritos. E em 2009 também, foi que era o sonho do professor Lélio, que ele sempre bateu na tecla, e foi criada a categoria organizações não empresariais. Sim. Que é assim, é bem legal você ver uma instituição do terceiro setor, né, usar níveis de governança de uma companhia aberta, de uma empresa fechada. Então a cada ano que passa, a gente vê a evolução desses relatórios. É bem Tá. legal. Então, basicamente, a gente tem companhias, com receita líquida igual ou superior a 3 bi, isso, companhias com receita líquida abaixo de 3 bi, categoria para empresas fechadas e categoria para organizações não empresariais. exatamente. São 4 divisões que o prêmio É. oferece. Aí como é que é hoje, assim, o nível de adesão, quanto tem uma noção de quantas empresas se inscrevem? É um número muito grande de empresas? Sim. Ou, assim, tem alguma categoria ou outra que acaba se destacando muito em relação uma à outra? Como é que vocês têm sentido, assim, o apetite das empresas em relação ao prêmio? É a edição de 24, que analisou os relatórios de 2023, nós tivemos 153 relatórios inscritos, né. Uhum, A maior parte são companhias abertas que estão divididas nos grupos um e 2. certo. Empresas, fechadas, que em média uns 25, 30 relatórios. Tá. E organizações não empresariais, tivemos 30 relatórios, mais ou menos, e assim, e o número vai crescendo, tá. O primeiro ano em 2009 tivemos o quê? 12 organizações não empresariais que fizeram cadastro. Hoje temos por volta de 30, né. E assim, o que vale a gente lembrar aqui, né, professora, é que o prêmio, ele é totalmente gratuito. Então, Uhum. ele é gratuito e a inscrição é voluntária. Então basta o interessado ler o regulamento, né, se preencher os requisitos, encaminha uma ficha de inscrição
e aquele relatório vai ser submetido para análise. E o regulamento não é muito complexo, é muito objetivo, né. Objetivo. Eu tô até com o regulamento aqui, eu dei uma olhada, ele tem acho que 5, 6 páginas, é bem o É, entendimento porque é bem ele fácil. é assim, quase que uma orientação e claro, tem os requisitos que nós vamos olhar como comissão julgadora, né. Mas como o Nilson falou, ele não é engessado. Não, não é engessado. E em relação à comissão julgadora, como é que funciona? Como é que é o processo da comissão? A comissão, ela se reúne, ela discute anualmente, os critérios, eles são revistos periodicamente? Vocês podem contar um pouquinho para a gente como é que funciona essa dinâmica? Todo ano tem um processo de revisão, nós, à luz até do que pode só ter acontecido, né, na anterior edição, Aham. a gente faz alguns ajustes ou porque houve mudança das condições de mercado, mudanças relevantes, ou do marco regulatório, a gente, revisa, tá, e eventualmente a gente faz consulta a toda a comissão julgadora ou, se é uma coisa muito pontual, fica restrita à presidência e à operacionalização da Brasca, né. Eu acho que o mais legal é compartilhar um pouco isso, né, que a comissão julgadora ela tá antenada com as coisas que estão acontecendo Totalmente. dentro desses ciclos anuais. É por isso que, eu estava até conversando num outro contexto com o Nilson e eu até falei assim: "Pô, uma empresa ela pode ter um feedback de um relatório hoje, se organizar muito para melhorar o relatório dela no ano que vem, mas esse é um mercado que ele está em constante transformação, sempre tem coisa nova entrando, saindo, então não adianta simplesmente, atuar num ponto A, B e C, né, a empresa ela tem que estar ligada em tudo que está acontecendo, nos seus pares e tudo mais, para ir produzindo um relato cada vez melhor a cada ciclo anual que se passa, né. Sim, e falar um pouco da comissão, né, avaliadora, a comissão, além da Abrasca, tem na comissão entidades de mercado, eh, que trabalham em conjunto com a Abrasca. A APIMEC Brasil, IBGC, Anbima, B3, Ibracon, Ibrademp, IBRE, ANEFAC, ABRAP, IBEF e FIPECAF. Então, todas essas entidades, elas indicam executivos que trabalham em conjunto com a Brasca, com a professora Lucy e comigo, e eles fazem um trabalho de análise criteriosa de março e abril, que vai até dezembro. Então, um trabalho bem puxado, né, Uhum. e complexo. Legal, muito bom. E eles também, eles essa troca, assim, eles acabam também trazendo ideias para que entre nos processos de avaliação? Isso. Geralmente no início do ano a gente faz tipo uma consulta pública, né, com esses no início do ano, a gente tipo faz uma consulta pública com esses avaliadores, para Exatamente, pegar sugestões, precisa de revisão. Entendi, e aí o regulamento sempre fica atualizado. entendi. E a gente faz esse relatório, ele é analisado no mínimo por 3 avaliadores, e de diferentes entidades. Grande maioria não se conhecem. Uhum. E também a gente não divulga para o mercado quem são esses avaliadores. Sim, é uma proteção também, né, É, para que você mantenha a comissão ali, as pessoas que fazem parte desse processo de avaliação, tem que ser preservada, né, até porque imagina se as pessoas soubessem quem avalia e tudo mais, né, você poderia ter algum tipo de assédio. exatamente, eu acho que é uma Poderia. proteção, né, exatamente. E como é que vocês veem, assim, ao longo dos anos, esse processo de, vamos dizer, de 99 para 25, né? Como é que vocês o olhar sobre o prêmio, o que que mudou lá dos primórdios para cá, né? Como é que é a visão de vocês sobre isso, Lucy? Bom, eu não tenho, assim, eu não posso dizer, assim, desde 99, porque eu realmente entrei, né, nesse processo de avaliação um pouco mais, ah, assim, nos anos 2000 e pouco, tá, Tá. 2006, 2007. Mas eu posso dizer em termos qualitativos, e sobre a batuta do professor Lélio, a gente foi evoluindo, né, e esse prêmio realmente se tornou muito prestigiado, tá.
E sem falar que da cereja do bolo, é que quando o professor Lélio estava vivo e era o presidente, ele sempre tinha um discurso especial na entrega do prêmio que arrepiava, sabe. Que ele falava sobre ética, sobre governança, sobre o que é um bom relatório, sobre o que é ser transparente, enfim, era emocionante, né, e tinha muito conteúdo, era uma aula que o professor Elélio dava. Então, o pessoal ia não só para premiação propriamente dita, mas para ouvir os ensinamentos do professor Lélio. Isso a gente perdeu infelizmente, porque ele teve que se afastar e veio a covid, ele já era idoso, né, aí ele ficou também afetado um pouco pela covid e depois nos deixou. Mas aí a gente não substituiu o professor Lélio por outra fala daquele nível, que seria impossível, então a gente foi mudando um pouco o prêmio para colocar, assim, na entrega, algumas coisas, que, naquele momento são importantes para a gente mandar para as empresas participantes. Isso do aspecto, digamos assim, do processo nosso. Com relação a às empresas, eu acho que houve uma grande evolução. Eles foram entender nos ensinamentos do professor Lélio, do que era um relatório, anual, que realmente manda um conteúdo profundo, ao mesmo tempo com uma linguagem, que todos possam entender, e sem perder realmente, o rigor, né, como eu falei. Entendi. E na tua visão disso? A qualidade, assim, melhorou demais. Assim, se a gente pega um relatório do ano de 2005, a gente pega um relatório agora, assim, melhorou a qualidade e ficou mais didático. Sim. Então, qualquer pessoa pode pegar um relatório e ler. Ele vai entender um pouco, ele vai entender sobre governança, sobre estratégia, gestão de risco, né, que uma coisa também que a gente vai falar, né, professora, porque além dos prêmios de melhores relatórios anuais, Ah, é. para essas categorias, temos 5 menções honrosas. Uhum. A gente elimina aquele relatório que foi campeão e a comissão, a professora, eu e os coordenadores, a gente pega os relatórios e premia os 5 relatórios que tiveram nota máxima nos seguintes itens, né, que é análise econômico-financeira, aspectos socioambientais, estratégia e investimento com foco para inovação, gestão de risco e governança, né. Então, além dos prêmios de primeiro lugar, Sem os destaques. tem os destaques. Então, assim, é muito interessante. Sim. E é legal porque, assim, como voltando um pouquinho lá que você estava falando anteriormente, né, o prêmio é gratuito. Então, as empresas elas podem se inscrever gratuitamente e tem um feedback, querendo ou não, tem ali, né, as notas que Tem. elas são abertas, né. Não, E é depois da premiação, né. isso, a gente apresenta o relatório, né, que é a avaliação, a gente só não dá um feedback detalhado, Sim. porque, assim, como o prêmio tem um caráter totalmente educativo, a gente não quer criar um padrão, engessar aquela companhia, aquela empresa, organização empresarial a manter um padrão Abrasca, porque isso aí vai dificultar até o trabalho dos avaliadores. E, assim, como a professora falou, o regulamento vai mudando a cada ano, então o feedback Sutilmente, sutilmente. senão E também, Paulo, o avaliador, eu vou dar um exemplo, o avaliador da APIMEC Brasil, ele analisa, determinado relatório, ele vai dar o seu feedback. No outro ano, ele vai receber outro relatório, porque a gente faz um rodízio, entendeu? Então, não tem como a gente passar um feedback mais detalhado. Sim, mas olha, se você for pensar, né, hoje você para mim é muito claro, né, por que que o prêmio Abrasca não vai dar um relatório detalhado. A missão do prêmio não é ser uma consultoria, né. Ele cria justamente o ranking e tudo mais, ele faz uma avaliação, dá a nota, já tem um incentivo ali com base nos critérios da comissão julgadora. Pô, isso aí já dá para você entender como é que você está em relação aos seus pares, em relação ao mercado, né. E uma coisa que eu dei uma olhada um pouco antes da gente conversar, né, eu dei uma passada lá no site do Prêmio Abrasca,
acho que desde 2001 já tem dados lá no site. Sim, Então se você pegar o prêmio começou em 99, né, imagino que lá em 99 as coisas eram um pouco mais analógicas, mas se você pegar pelo site, desde 2001 já tem dados lá relacionados às categorias, às notas e tudo mais. uhum, Então, até dá para se fazer uma análise, né, histórica do que vem acontecendo em relação a essas empresas e em relação ao prêmio, né. Muito uhum. muito bacana E a isso. gente vê também a evolução, né, do formulário de avaliação de um ano para outro, a gente pode ver o que mudou. Uma coisa também importante, né, professora, em relação à tempestividade, A tempestividade é muito importante. que pode Explica aí. Bom, muito bom. a tempestividade ela pode determinar, e já determinou, quem ganhou o prêmio, né. A tempestividade funciona da seguinte forma: os relatórios cadastrados até o último dia útil de abril, eles vão receber 2 pontos de bônus na média final. Os relatórios entregues até maio receberão 1 ponto, e quem entrega no último prazo, né, que é o mês de junho, não ganha pontuação. Então é importante você pegar o relatório, se o relatório estiver pronto, você encaminha, submete, né, Que se tudo que hoje é bem fácil, né, você faz é, tudo pela internet lá no site do prêmio, tem um formulário e tal. exato, exatamente. Não adianta você publicar o relatório em abril e apresentar a inscrição em junho. Tá Você não perdendo ponto. está perdendo ponto, porque aí, como a inscrição é voluntária, você tem que fazer a inscrição em abril. Ah, mas é muito justo, né, você premiar as empresas que encaram isso de uma maneira prioritária, que tem uma maturidade já no processo do relato, né, é bem legal. Além do que, né, só para lembrar, né, Wilson, no passado o relatório era no papel, Exato. impresso. E com o passar do tempo a gente foi aceitando o formato híbrido, digital ou impresso, ou isso significa que o digital é mais rápido de entregar, né, porque não tem mais a questão da impressão em si. E ter que Então vai enviar, né. dando pouquinho, né. Sim, sim. E depois da pandemia a gente não aceitou mais relatório físico. Ah, porque o físico, né, entre nós aqui, né, ele é bonito, é legal e tal, mas o digital é muito mais prático para o prêmio Abrasca receber, é mais prático para encaminhar aos profissionais que vão fazer a avaliação, né, fica tudo muito mais fácil nesse sentido, né, eu acho. Sim, sim. Tipo, explorar um pouco mais esse lado digital, né. Bom, aproveitando que a gente está, falando aí, explanando essas questões relacionadas à inscrição, à tempestividade, né, queria aproveitar, né, para a gente compartilhar com o pessoal que nos acompanha, que está muito dentro desse circuito dos relatórios de sustentabilidade, eh, o quais são os critérios para desclassificação de um relatório? O que pode acontecer que um relatório acabe sendo desclassificado após a inscrição dele no prêmio? Eh, a falta de demonstrações financeiras completas e auditadas, se Completas e e auditadas. auditadas, é. Se o relatório tiver um quadro resumo dos principais números, tranquilo, mas eles têm que colocar um link que direcione para as demonstrações financeiras completas e auditadas no site de RI, ou então encaminhar um link separado. Uhum. Isso aí também. Os relatórios publicados exclusivamente em jornais também são eliminados, né, do SI. E a apresentação do formulário de referência, que o formulário de referência não é relatório anual. Não, não é. Então tem gente que acaba se inscrevendo utilizando o formulário de referência, é isso? Sim, Entendi. Aí não caracteriza um relatório de fato. exato. Tem mais algum critério que acabe desclassificando? Porque as inscrições só ficam abertas como ela é eletrônica, né, ela só fica disponível ali dentro do prazo, né. Isso, exato. Então isso aí já não tem muito como, imagino que antigamente quando se enviava, né, o volume mesmo pelo correio, podia dar algum desencontro, né, de entre o enviar e o chegar até a Brasca, né. Isso. Aí a gente, pegava pelo envio, né, pela assinatura Entendi, na ficha de inscrição. entendi. E assim, para as empresas, né, o que vocês poderiam dar de dicas, assim, para empresas que estão querendo melhorar os seus relatórios ano a ano? O que vocês poderiam compartilhar aí pela experiência de vocês de mercado e com insights aí relacionados ao prêmio? É, eu acho que, antes de mais nada, pode parecer
primário que eu estou falando, mas as companhias que se pensam em se candidatar, tem que ler com muita atenção, tá, as regras do prêmio, tá, porque tem muita gente que não muita não, mas algum, né, os concorrentes acabam não lendo com o devido rigor e depois acham que estão sendo prejudicados na avaliação. Mas então, a primeira coisa que eu recomendaria é ler com muita atenção as regras da premiação, tá, para não se frustrar, né. Como o Nilson citou, empresas que mandam peças que na verdade não são exatamente o relatório anual, né. Então, primeira coisa que eu diria, isso, antes de entrar no jogo tem que ler as regras do jogo. Tá. O que uma empresa nova também pode fazer para melhorar, né, para aperfeiçoar o seu relatório, é entrar no site do prêmio, ver quem ganhou, porque o relatório anual é um documento público, né, que Exatamente. você vai achar no site da empresa. Você vai pegar o relatório anual daquela empresa, daquela companhia ou daquela organização não empresarial que faturou o prêmio, você faz um benchmark, vê quais são os pontos que a empresa fez que você não fez e tentar aprimorar. Sim. Então vamos aproveitar aqui, né, falar para o pessoal, entra lá no prêmioabrasca.com.br, vai ter um itemzinho no menu lá que se chama regulamento, né, lá tem um PDF que explica certinho, né, Lucy, todos os critérios, isso serve até como um bom ponto de partida, né, para alguém que está planejando o seu relato, né. A pessoa pode entrar no site, pegar um regulamento do ano passado, uma inspiração, né, porque como a professora Lucy falou, não tem grandes, mudanças, né, a gente faz Sim. alguns ajustes, né, nos principais temas que mudaram, mas aquela essência se mantém a mesma, né, Sim, a professora? essência se mantém a mesma, tá. Então são apenas alguns ajustes, às vezes a gente calibra a pontuação sutilmente, Sim. porque assim, a gente pontua, a inovação, pontua Você fala isso em relação aos pesos. é, Isso. e as coisas que estão sendo que não são mandatórias pelo regulador, tá, como uma contribuição que a empresa faz para um relatório inovador, então a gente dá muito, valor a isso, e isso significa que o peso, eh, vai mais nesse sentido, o peso dos itens, né. Tá. Uma outra dúvida que conversando com colegas da área já surgiu também. Faz alguma diferença se a empresa, vai se inscrever com um relatório anual, um relatório de sustentabilidade ou um relato integrado? Como é que o prêmio, enxerga essas diferentes possibilidades do relato? A recomendação é avaliar a informação. Tá. Então não importa se é relato integrado, se é de sustentabilidade, então a gente foca na informação, na qualidade da informação, se é o relatório didático, se está tudo ali, não é isso, professora? Abaixar um pouco o microfone. Tá bom. Não tô entendendo. É. Beleza. Bom, então não precisa ficar preso a nenhum modelo, nenhum framework específico pra Inclusive nas regras, né, no regulamento, a gente explica, né, que pode ser o relato integrado, pode ser o relatório apartado de sustentabilidade, desde que o conjunto leve a mensagem profunda sobre suas práticas ESG ou ASG. Uhum. E você que está acompanhando aí a gente, você já produziu um relatório de sustentabilidade? Você já inscreveu um relatório no Prêmio Abrasca? Comenta aí compartilha com a gente aí nos comentários, conta como é que foi esse processo, né, acho que é legal compartilhar aí com todo mundo. E queria também retomar um outro ponto, né, e como que é pensando do lado da empresa agora, né, como é que o Prêmio Abrasca enxerga isso? Como é que é para uma empresa ter receber um prêmio em relação ao seu relatório de sustentabilidade? O que que muda para uma empresa? Olha, a visão do mercado, né, Lucy? Se a empresa, a companhia, ela ganha um prêmio, ela fica mais bem vista no mercado.
Porque a premiação acontece na B3, né, que é a Casa das Companhias Abertas. Você tem lá 200 pessoas das principais companhias de que estão na bolsa participando do evento. Você tem a cobertura do jornal Valor Econômico, que vai dar fazer o anúncio com a vencedora. E assim, todas as companhias que participam, empresas, elas dão muito valor ao Prêmio Abrasca. É muito prestigiado, né. Muito A prestigiado. cerimônia em si também é muito, você vê a presença das pessoas, a alegria dos que ganham. Não, isso é muito notório, assim, né, você vê, E a vontade de quem não ganhou, De ganhar. ganhar, é. né. É. E assim, é legal também que, além da Abrasca, né, todas as entidades gostam do prêmio. Então, no final do prêmio, os avaliadores, né, a gente tira aquela foto com todo mundo, faz aquela confraternização. Aliás, eu queria falar em avaliador, já que eu sou presidente da comissão avaliadora, relatar como é importante o trabalho desse avaliador, e um trabalho voluntário. As pessoas são pessoas de mercado, que tem muito, né, pessoas de São nível de cada uma executivos. das entidades, tá, que dedicam o tempo a essa causa, e que é um tempo, bastante grande, que é de Sim. avaliar um relatório demanda uma atenção, demanda tempo, fazer com checklist com o regulamento, não é brincadeira não, Às então eu vezes queria. às vezes alguma consulta conosco, né, eles fazem. É. E outra coisa, eu vou passar de novo para o Nilson. Se há uma disparidade de nota acima de 20%, né, Nilson, o Nilson convoca o quarto elemento, Entendi. para a gente, digamos assim, a nota vai até 100 pontos, né. Uhum. Digamos que por acaso um avaliador, dá 70 pontos no conjunto dos pontos para uma empresa, e o outro dá 100, tem algo de estranho. Sim, saiu fora do desvio, É. saiu fora Então da a curva, gente né. a gente aciona outro avaliador de outra entidade para ver qual é a visão dele, em relação àquela análise e àquele relatório. Sim. A gente não explica para ele que um dos avaliadores deu uma nota muito alta ou muito baixa. A gente Sim. vai apresentar um relatório e vai solicitar uma análise, simplesmente. Ah, é legal isso, porque é um mecanismo que, você vê, né, ele é pensado para tentar ser o mais justo possível, né. Possível, Por é mais isso. que nós, estamos falando de seres humanos, né, então tem ali a avaliação e tudo Hum, mais, tem um caráter, vamos dizer, interpretativo também, né, mas é por isso que a avaliação ela é feita de uma maneira coletiva, né, Isso aí. justamente para que não, esses, vamos dizer, uma nota que fique muito fora do padrão, ela uma o relatório que está sendo avaliado, ele não vai ser prejudicado, né. É muito legal. E como é que vocês estão vendo aí com essas questões de tecnologia, digitalização, para onde você acha que os Ah, relatórios boa pergunta. para onde os relatórios vão, Lucy? O que que você acha? Então, eu acho que eu tô até a PIMEC está fazendo um curso sobre inteligência artificial, mas é para analista, né. é. Mas assim, essa é uma questão que está colocada para todas as atividades, né. Eu acho que eventualmente, né, Nilson, já jogando aqui para o futuro, a gente pode usar as ferramentas de inteligência artificial, não para substituir a comissão julgadora, mas eventualmente para ajudar a comissão julgadora, né, para fazer assim, digamos assim, uma varredura inicial. Uhum. Isso, o que é assim, o que a gente vai propor é que uma inteligência artificial faça aquela primeira análise e o avaliador, ele vai ver aqueles pontos e fazer uma correção. Pode ser isso, né, professora? Reduz o trabalho braçal do avaliador. A inteligência ela é muito boa nesse sentido, É. né. E tem um negócio legal com a inteligência que é o quê, né, você consegue, por exemplo, se você pega uma inteligência artificial e você treina ela para executar uma rotina, uma tarefa, ela consegue fazer aquela rotina com um volume de dados muito grande, né. Então, se ela tivesse que estamos falando aqui hipoteticamente, né, não é isso exatamente o que acontece hoje, né. Mas uma inteligência, ela teria a capacidade de analisar centenas, às vezes milhares de relatórios, né, e isso muda bastante, né, esse esforço braçal, né. É isso, aí a gente ficaria mais nós avaliadores, mais com, digamos assim, com o qualitativo, né.
que nós já fazemos, mas aí eu acho que conforme a gente vai amadurecer, não estou prometendo isso, nem eu, nem o Nilson, para sua competição absolutamente, tá, mas estou dizendo que isso já está no nosso radar. Legal, muito bom. E em termos de formato mesmo de relatório, vocês imaginam um relatório diferente, assim, ele vem se transformando ano a ano, tá? Não estou falando de nenhuma questão normativa, nem nada, é assim, o formato mesmo do relatório, vocês acham que ele, vai mudar nos próximos anos, ficar maior, ficar menor, mudar, a maneira como ele é feito? Qual que é um feeling aí de vocês em relação a isso? Ó, eu posso ser meio antiga assim, tá, e sou, mas acho que no caso a senioridade é bom para isso. Por mais que a gente possa já falamos de inteligência artificial para ajudar na avaliação, mas no formato, claro que pode, se as novas tecnologias vão ajudar, tá, no sentido de fazer uma coisa mais atraente, principalmente para o jovem investidor, né, Sim, a molecada aí no bom sentido, sim. né, que está entrando no mercado, os jovens analistas, os jovens investidores, né, que estão já acostumados com uma linguagem mais voltada para os formatos digitais, mas eu acho que nunca pode escapar muito do que tenha venha a ser um livro, no sentido de que, não vai colocar que isso irrita muito, em vez de colocar uma coisa que você possa virar página, digamos assim, página digital, né, no próximo do que é um livro, você fazer um negócio que, digamos assim, que muda muito do que vem a ser um relatório. Eu não sei se eu estou fazendo Sim, você quer dizer que por mais que ele possa mudar um pouco a maneira como ele se parece, no final das contas ele é um conjunto de textos e páginas. Você isso. pode Por isso que estou intera chamando de livro. você pode interagir com ele de formas distintas, Pode mas colocar lá o QR Code, entra aqui para ver a nossa fábrica, entendeu? Até simpático, né? Ou entra aqui e vê o que a gente falou aí nas mídias sociais, a palavra do presidente já tem, né, a palavra do sim, sim. presidente falando, beleza, tá. Agora tem que ter um texto, entendeu? É, porque assim, ó, sei lá, a palavra do presidente, né, que é um capítulo que é clássico, É, tem em é. todo o Sim. relatório. É, alguns fazem texto, sei lá, pode ser que daqui a um tempo você entre lá no próprio PDF, você aperte ali e em vez de ser um vídeo gravado com o presidente, pode ser que uma inteligência artificial tenha feito aquele vídeo É. simulando a própria face do presidente, falando a mensagem, né. Acho que tem que ter sempre um suporte de um texto. Eu não estou falando impresso, mas estou falando uma coisa que a gente possa chamar de texto, entendeu? Sim. Hoje a gente chama de PDF, mas o futuro vai saber como vai chamar, né. Mas alguma coisa que você possa ler, entendeu? Ler, ao invés de ficar assistindo, né. É isso meio que eu tenho de Uma coisa simples, com introdução, desenvolvimento e conclusão, ponto. Teve algum, sei lá, em algum momento ao longo desses anos que vocês receberam, ouviram algum relatório que vocês ficaram chocados, assim, que era muito disruptivo para a época? Eu prefiro, pô, bater um papo depois do da Eu acho que o Choquei o nosso exemplo de Choquei não é inovação boa, talvez até displicência, né, achando que pode mandar qualquer coisa. e maquiando, né, É, informações. também. E Entendi. você pega o relatório, lá tá falando determinado assunto, e a empresa faz uma coisa totalmente diferente, pratica uma coisa totalmente diferente do que ela fala. É, aí já é assim, cinismo, né, mas isso são pontos fora da curva, tá. Sim. Não, eu perguntei mais no sentido, assim, né, de ter alguma história muito legal, algo que fugisse muito, né, do padrão de Mas mercado, tá, tem, mas você não quer entregar pra gente aí, né. Não precisa falar marcas, não precisa falar nomes, né. Conta uma história aí, Nilson. não, não, Mas até agora não teve um disruptivo no sentido de criação, entendeu, eu e diria, não, não teve. não. No Brasil tem algum outro prêmio que também trata de relatórios ou não? É uma pergunta mesmo, uma dúvida. Eu tenho o prêmio ANEFAC, que Tá. são Transparência. de transparência, tá, Passa um pouco perto ali. é um prêmio legal, mas só que eu acho que o prêmio Transparência, ele analisa apenas as demonstrações financeiras, Contábeis, é. Entendi. contábeis. Então eles avaliam a qualidade da informação, é um prêmio bem legal também,
dos nossos amigos lá da ANEFAC, né, que também Sim, fazem parte da comissão do prêmio. entendi. No caso de vocês, a análise do relatório é muito vai muito além disso, né. É, a gente analisa, além das demonstrações financeiras, itens como governança, estratégia, investimento, ativos intangíveis, análise comparativa do DVA, assim, coisas, mais da a informação completa, né, do relatório. É, não pode ser um texto que recebe nota boa, que é premiado, não é um texto como a gente fala no passado, análise do sobe e desce, né. Sabe aquela análise sobe e desce? O ano passa retrasado a gente era 10 e agora nós somos 15, portanto subimos 50%. Não é por aí, né. O relatório anual tem que ser uma coisa mais inteligente, porque, essa coisa análise quantitativa já foi feita, entendeu. Tem que fazer uma abordagem mais, sei lá, falar das condições do mercado que levaram a esse resultado, tipo na palavra da previdência. Sim, não fazer uma autopropaganda, Sim. entendeu? Isso aí a gente não acha legal. Não, bacana. E vocês acham, assim, que no futuro talvez o prêmio possa ter outras categorias também ou acabar indo para, sei lá, outro tamanho de empresa ou não? Isso é uma coisa que não está no radar de vocês? Capaz que no futuro a gente possa fazer mexer na régua, né, da divisão entre, tipo A e tipo B, né, um ou 2 quer dizer. E lembrando agora, né, estranha jogando com pensamentos no ar, Hum. a gente está tendo um estímulo até de outros ambientes de negociação para empresas menores, né, Exatamente. e talvez a gente possa pensar O nisso. que o que a gente pensa, né, em fazer uma subdivisão nas empresas fechadas também, né. Porque, assim, uma empresa pequena, você pega uma limitada de grande porte, que tem um orçamento legal para fazer um relatório, então ele vai fazer um relatório mais detalhado, ele vai entregar em tempo hábil, entendeu. E assim, a gente quer dar, competição igual para todo mundo, né. Então eu acho que se a gente fazer uma subcategoria, fechada grupo 2 é uma coisa para a gente pensar com calma. E assim, dar às empresas de médio e pequeno porte a mesma chance que uma limitada de grande porte tem para ganhar o prêmio. Eu comentei, levantei essa bola justamente por quê, né, porque a gente vê cada vez mais essa questão do ESG expandindo as fronteiras, indo além só das grandes empresas, grandes corporações. Você vê que outras empresas, mesmo pequenas e médias, hoje elas já são cobradas por questões no relacionadas a, muitas vezes, governança, sustentabilidade, pessoas e tudo mais. Então a gente vem sentindo o quê, né, que essa questão do relatório de sustentabilidade, ele está chegando cada vez mais nas pequenas e Hum. médias empresas, né. Então a minha Sim. conexão foi o prêmio está em sintonia com isso, né. Será que num futuro não muito distante, a gente não venha a ter aí uma categoria para pequenas e médias empresas? Então, o Tanto fechada quanto aberta, pôr uma régua a mais das abertas. a gente pode ver Adequando ao sim, tamanho, né. a gente De pode ver que sempre tem sintonia, né, porque da criação do prêmio, que era só companhias abertas, passou a receber relatórios de Fechado. fechadas, organizações não empresariais. Então a gente vai vendo a evolução do mercado, né, o que o mercado pede e a gente vai evoluindo o regulamento e o prêmio. sim, muito bom, muito legal. Bom, a gente vai caminhando aqui para o fim, não sei se vocês gostariam de compartilhar mais algum ponto especificamente do Prêmio Abrasca. Lucy, fica à vontade aí que se você quiser mandar uma mensagem sobre o prêmio para as empresas e tudo Eu mais. mandaria 2 mensagens para as empresas, acho que a gente já falou aqui no percurso da nossa conversa, de se prepararem para participar. Mesmo, não é ler o regulamento já para se inscrever no dia anterior, seria bom ler o regulamento já pensando que o ano que vem eu vou entrar, tá? Já ir se preparando, acho interessante. Então isso vale para todas as categorias. E chamar mais, organizações não governamentais, que são aprendizado de prestação de contas, acho que é muito interessante. E esse é o lado das empresas.
Do lado dos leitores, convido os leitores mais leitores a ler o relatório anual, tá. Assim, analistas obviamente leem, ou pelo menos deveriam ler, mas também investidor pessoa física, porque é uma maneira de entender bem o ativo que pretende comprar ou que já detém, Sim. tá. Esse é até um ponto também bacana, né, você vê, acho que nós chegamos hoje, a última vez que eu vi um número, 5,3 milhões de investidores, pessoa física, 5,3 milhões de CPFs na B3, né. Você acha que, esse pessoal tem no radar deles o relatório ou não, ou está muito distante ainda? Você acha que é uma questão da linguagem, da divulgação? Como que é a tua visão em relação a isso? O que as companhias podem fazer, talvez, para conseguir fazer com que o relatório de sustentabilidade delas chegue nos investidores, pessoa física, que acaba sendo um dos stakeholders delas, É, né? tomar cuidado com uma linguagem que seja mais fácil, que a pessoa em inglês fala plain English, né, então eu diria português, né, se um português mal falado, um português fácil de entender, que nem um plain English quer dizer. E pensando no foco também, se o relatório anual é para o investidor e para o interessado em ser investidor, e para demais partes interessadas, né. Então, ter esse cuidado, tá, isso não é uma peça de propaganda, como disse bem vocês, já o entendimento sobre isso. Sim. Eu diria isso, primeira coisa, a empresa tem que se preocupar com a linguagem e com o foco, que o foco principal é o investidor, tá. E quanto que o investidor talvez não se interesse, é o investidor pessoa física, a gente sempre orienta, aí como meu presidente do conselho de administração da Pimec, invista sabendo o que está fazendo, né, ou seja, primeiro tem que ler o relatório de análise do analista, mas mais que isso, né, o relatório do analista diz a recomendação de compra e venda e fundamenta essa recomendação. Mas se o investidor vai ficar com essa posição, hum, Uhum. é bom que ele leia o relatório, Sim. é fundamental. Se ele é um buy and holder, né, como eles falam, entre aspas, né, você tem que entender a empresa, Claro, não é só uma análise fundamentalista, né, você tem que mergulhar e entender a empresa como um todo, é né. isso aí. O relatório ele é uma ótima fotografia, né, ele acaba falando sobre o ano anterior, mas se você olhar, aquilo tem muito a ver com aquilo que a empresa vai fazer, né, como que ela trata as questões dela, né, muito bacana isso. Ô Nilson, e na tua visão aí, que mensagem você passa para o pessoal? Para o pessoal ficar atento, né, a às inscrições, quando a gente abrir as inscrições. E eu quero fazer um agradecimento aqui, né, às entidades que apoiam o prêmio, né, porque são esses avaliadores que dão legitimidade ao prêmio. Então, Uhum. quero agradecer aqui a Pimec Brasil, a Anefac, ao IBEF, ao IBRE, ao Ibracon e a FIPECAF, que são aquelas entidades que encaminham executivos para fazerem a análise dos relatórios. Muito bom. Bom, e para quem quiser, saber mais sobre o prêmio, acessa onde? Conta aí pra gente. Pode acessar o site www.premioabrasca.com.br. Lá dá para encontrar tudo. Tudo, lá ele vai encontrar o regulamento, o histórico do prêmio de todas as edições. Muito bom. Gente, agradeço demais o tempo de vocês, Nilson, Luci que, faz coisa pra caramba, né, Luci? É muita atividade ao mesmo tempo, eu me admiro, pô, parabéns. Obrigada. Essa vitalidade, essa energia. É o que me deixa jovem, cada vez mais jovem dia a dia. É isso aí. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Obrigado. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Você quer saber mais sobre o Prêmio Abrasca, visite lá premioabrasca.com.br e nos vemos na próxima conversa. Um grande abraço.